Por favor, eu gostaria que vocês, se tiverem uma Bíblia, abrissem, se não tivessem, acompanhassem a leitura do Salmo 13, é onde vamos meditar nessa manhã. Salmo de número 13. Sobre o tema da angústia e a confiança, vamos meditar na palavra do Senhor. Diz a palavra: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Eu imploro que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, quando a tua palavra é exposta na instrumentalidade do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos salmos que Davi escreveu quando estava fugindo de Saul. 1 Samuel conta a história da fuga que Davi teve que empreender porque ele temia pela sua vida. Saul procurava matá-lo. Você pode olhar, por exemplo, numa conversa entre Davi e Jonatas, filho de Saul, no capítulo 20, a parte 3, o versículo 3, o finalzinho lá do versículo, ele diz assim: Mas tão certo como vive o Senhor e como vive você, Jonatas, há apenas um passo entre a morte e mim. Davi estava respirando a morte, estava sentindo o mau hálito da morte muito próximo dele, e ele estava temeroso. Contudo, mesmo com essa situação de calamidade, esse não é um salmo de apreensão, embora a situação dele fosse de apreensão. Esse não é um salmo de calamidade, ele é um salmo de fé. E ele mostra o caminho que Davi vai trilhar, né? Que pode ser o caminho de todos nós, por isso que ele é interessante para nós também hoje. Davi sai assim da depressão e vai à alegria. Ele sai do verdadeiro inferno para o céu. Ele sai da base do sopé de uma montanha e vai até as alturas. O caminho que ele trilha, esse movimento de saída de tristeza, de abatimento para a alegria, é a oração. E a energia que ele tem para vencer esse tempo difícil é a fé no Senhor. Então, esse aqui é um salmo não sobre oração. Esse salmo é uma oração, como são os salmos. São canções, e canções são orações. A gente dirige as canções ao Senhor. Parece que o salmo é dividido em 3 estrofes, e ele, então, é escrito assim num ritmo de progressão. Versículos 1 e versículo 2, que a gente já leu, né? Mostra a situação calamitosa de Davi, o perigo que ele estava correndo, né? Versículos 3 e 4, ele começa a melhorar o seu ânimo, e ele faz isso, então, através da oração, e esses 3 e 4 servem para o ápice. É como alguém que está subindo uma montanha. No primeiro momento, ele está na parte baixa, ele vai subindo, né, com a energia que tem ainda, a fé e o caminho da oração. E nos versículos 5 e 6, versículo final, ele termina com uma declaração de confiança no Senhor. Olha então, versículos 1 e 2, que a gente já leu, né? Ele inicia dizendo a Deus daquilo que lhe angustiava. E ele vai usar a expressão até quando. Essa expressão vai aparecer 4 vezes aqui nos versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma? Até quando se erguerá contra meus inimigos? Até quando? Até quando? Até quando? Ele fica sempre repetindo isso, né? Parece que Davi tinha 2 motivos para estar orando dessa forma. Ele tinha 2 motivos para estar muito preocupado e estar muito triste. O primeiro motivo, ele estava no versículo 1. Até quando te esquecerás de mim? Primeiro motivo, ele sentia Deus distante dele. O salmista Davi, os irmãos sabem que ele amava a presença do Senhor e sentia o Senhor distante dele. Ou se sentir distante do Senhor era alguma coisa angustiante para ele. Davi amava tanto o Senhor que, em outra ocasião, quando fugia, uma outra fuga,
né, de Absalão, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, o primeiro motivo, ele estava triste, angustiado, porque se sentia longe do Senhor. Segunda parte do versículo 2, ele mostra que o problema também é que ele percebia que os inimigos estavam crescendo, que os inimigos estavam triunfando e ele poderia morrer a qualquer momento, como em 1 Samuel 23, que li agora, a vida dele estava por um fio. O resultado dessas preocupações é dito logo no começo do versículo 2, né? Ele estava com tristeza no coração a cada dia, o seu coração amargurado, abatido, comprimido a cada dia. Ele estava numa situação de profunda ansiedade, de profunda depressão. Isso que nos inquieta constantemente, né? Não é incomum nesses dias, especialmente internas, pressões externas, pressões espirituais, pressões emocionais, o inimigo da nossa alma e as nossas circunstâncias querendo destruir-nos. É o que aconteceu com Davi e é o que muitas vezes acontece conosco também. Essa expressão, até quando, né, é muito frequente nas Escrituras. Por isso, Apocalipse 6:10, por exemplo, os santos estão debaixo do trono do Senhor, clamando: até quando, Senhor, não nos livrarás? Até quando é uma expressão, irmãos, que fala do desejo do crente de ver a sua situação difícil ser abreviada, né? Ele crê, então, que o Senhor pode aliviá-lo. Quando ele diz até quando, ele diz: o Senhor pode mudar e o Senhor quer mudar. Então, isso vai até quando? Ele está clamando que o Senhor abrevie a sua luta, a sua dor. Nos versículos 3 e 4, nós temos, então, a oração, não mais de pergunta de até quando, mas ele agora está pedindo, de fato, o livramento do Senhor na sua vida, né? No versículo 1, ele sente que Deus se esqueceu dele, escondeu dele o rosto, né? Então, por isso, né, o salmista vai dizer: agora, olha para mim, Senhor, responde-me, meu Deus. Ele está clamando por socorro, mas eu quero que os irmãos prestem atenção que ele não está clamando apenas que Deus o livre e o ajude, mas ele está pedindo para que Deus olhe para ele. Ele está, em outras palavras, ele está querendo livrar-se da morte, mas ele está querendo voltar a sentir a presença do Senhor e que sentisse presente diante do Senhor também. Isso é muito bonito. É como se, quando ele diz: olhe para mim, Senhor Deus. Davi estava fazendo alguma coisa que um dos meus filhos sempre fazem. Quando eu estou conversando com a mãe dele, ou quando eu estou muito penetrado estudando, fazendo alguma coisa, ele fica falando comigo, não dou atenção, ele pega no meu rosto e puxa assim, me puxa para olhar para ele. Olha aqui para mim, me escute. Aí eu tenho que parar tudo, né? Davi está, metaforicamente falando, né, puxando o rosto de Deus e dizendo: olhe para mim, e eu quero que o Senhor me dê atenção, eu quero estar na tua presença, eu quero ter comunhão contigo. Então ele faz isso com um jogo de palavras aqui, né? Expressões de contraste. No versículo 2, no meio da angústia, ele chama os que lhe perseguiam de meus adversários. Quando ele chama os que lhe perseguiam de meus adversários, eles colocam aquelas pessoas longe dele. No versículo 3, ele chama o Senhor de meu Deus. Então, ele chama o Senhor para perto dele. Usando o mesmo meu, ele coloca gente para longe e coloca Deus para perto dele. Ele trata o Senhor com carinho. Ele está chamando Deus para perto dele. Ele está puxando o rosto de Deus, como o meu pequenininho diz: meu pai. É isso que ele está falando. E é interessante o temor de Davi pela sua morte, né? Meio a tanto. E ele, pedindo para não morrer, diz assim: ilumina-me os olhos, ou seja, deixa os meus olhos vivos, deixa os meus olhos abertos, para que eu não durma o sono da morte, que eu não feche os olhos e durma o sono da morte. É uma oração, é um pedido de socorro para quem está em momento extremamente difícil. Nós devemos estar assim, orando nos momentos mais de dificuldade da nossa vida, pedindo ao Senhor que nos livre, mas, sobretudo, pedindo a Ele que esteja conosco e querendo estar conosco
em nome de Jesus. No versículo 5 e 6, para a gente concluir, está a confiança. Davi ora e ele parece que antes mesmo, parece não, com certeza, antes mesmo de receber a resposta, ele já está confiando no Senhor e já está o louvando antecipadamente, né? Salmo, então, nos versículos 5 e 6 vai progredir, ele sai do vale da angústia, do vale da sombra da morte, vai subindo pelo caminho da oração, tendo a fé como energia propulsora, e ele termina nos versículos 5 e 6 no topo da confiança. Olha os versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, eu cantarei ao Senhor para sempre. Ele continuava ainda respirando a morte, mas agora não declara mais angústia. Aquilo que estava presente nos primeiros versos não aparece mais aqui, já está alegre. No versículo 4, ele temia que seus inimigos se alegrassem pela sua morte, mas aqui no 5 ele já declara alegria por livramento, pela salvação dadas ao Senhor por ele, pela sua graça. No versículo 5, ele vai mostrar a diferença entre eles e os seus inimigos. Quanto a mim, que os outros façam diferente, que os outros sejam diferentes, mas quanto a mim, eu confio na tua graça. Ele olha para os seus inimigos e diz, eles podem tentar me destruir, mas a tua graça me sustém. Ele não está mais alarmado, mas que os seus inimigos estejam alarmados. A decisão do que acontece na vida de Davi era de Deus e não dos seus inimigos. A decisão daquilo que acontece na nossa vida não é nem nossa, nem do diabo, nem das circunstâncias, nem de ninguém. A decisão quanto ao que acontece na nossa vida é do Senhor. Preste atenção, irmãos. A circunstância não tinha mudado ainda. Se você for olhar, por exemplo, Davi só sai dessa luta com Saul depois que Saul morre. Os episódios que falam dessa fuga e desse sofrimento estão entre os capítulos 18 e até o final de 1 Samuel. A circunstância não tem mudado ainda quando o final do Salmo foi escrito. Foi no mesmo lance, Davi não passou anos escrevendo esse Salmo, mas a alegria já tinha enchido o coração do rei. Sabe por quê? Porque quando orou e passou a sentir novamente a presença do Senhor na sua vida, ele descobriu que as circunstâncias não eram motivos reais da sua angústia. O motivo real da sua angústia era estar distante da presença de Deus. Quando ele reatou a comunhão com Deus, independente das circunstâncias terem mudado, a alegria voltou. Meu irmão, independente das circunstâncias, você pode ter alegria e paz no seu coração, se a sua comunhão estiver plena com Deus. Então, o Salmo termina de modo sublime, bonito, maravilhoso. Antes ele chorava internamente por causa da opressão que os seus inimigos lhe impunham. Depois que ele ora, as angústias dão lugar à alegria, como no Salmo, versículo 5 que a gente leu, né? Essa é a alegria que extravasa em canções pelo que Deus já fez e pela certeza que o Senhor estava para fazer. Essa também deve ser a nossa situação. Deixa eu fazer algumas aplicações rápidas aqui para a nossa vida e concluir essa reflexão. Em primeiro lugar, na angústia, Davi compôs salmos, né? Talvez se Davi não passasse por esses perigos, nós não temos poesias tão belas como essa, tão lindas declarações de fé. A angústia pode ser produtiva. É quando a gente está no deserto, no perigo, que a gente se aproxima mais do Senhor. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Segunda coisa, irmãos, assim como Davi, nós devemos sofrer se nos sentimos apartados da comunhão com o Senhor. Um crente verdadeiro não pode se sentir bem, não pode estar em paz, mesmo que tudo ao seu entorno esteja florido, mesmo que tudo esteja bem, se a sua comunhão com o Senhor não estiver inteira. Ao contrário, se a sua comunhão estiver inteira, ele pode se alegrar mesmo em meio às lutas. Que o nosso maior desejo e preocupação seja estar na presença do Senhor e não qualquer outra coisa. Terceiro, irmãos, quando tudo estiver fora do nosso controle, nós precisamos entender que nada saiu do controle de Deus. Nada
foge do controle do Senhor, ele continua sentado no seu trono. Ninguém, nem nada e nem o diabo determina a nossa vida. É o próprio Senhor que se assenta no trono, que dirige a nossa vida. Quarto lugar, irmãos, orar ainda é e sempre será o melhor remédio para a angústia. Orar ainda é a maior demonstração de fé. Até porque quando a gente ora, a gente crê que Deus responde. Orar mesmo quando tudo está perdido demonstra a nossa fé no Senhor. Quinto e último lugar, alegrar-se no Senhor mesmo quando as situações estão extremamente difíceis. Ter alegria no coração mesmo em meio às provas é prova de fé. Demonstra que a nossa alegria não é pelas circunstâncias, mas é pela presença do Senhor em nossas vidas. Como o Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vidas. O produto da oliveira minta, as ovelhas do campo sejam arrebatadas. Mesmo assim, eu sei o Deus da minha salvação. Orar e acreditar, porque no tempo do Senhor o socorro vem. E só para concluir, irmãos, lembrar-nos que nós não temos adversários humanos. As pessoas não são nossos inimigos. Efésios 6:2 diz que os nossos inimigos, na verdade, são espirituais. O maior perigo das nossas vidas não são as pessoas. É se afastar do Senhor, é ceder à tentação, é ceder às circunstâncias difíceis e perder a comunhão com o Senhor. Pensemos nisso. Fiquemos sempre firmes no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, com a nossa fé acesa, gozando da alegria e da paz do Senhor, mesmo nas dificuldades, e aguardando que Ele, no seu tempo, nos ajudará e nos socorrerá e nos salvará. Ele, pois, nos abençoe em seu nome.